Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, e ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim. Deus abençoa a todos, que haja muita luz sobre os seus passos, sobre a sua trajetória, sobre o seu dia a dia, que haja luz sobre os seus olhos, a forma de você enxergar o seu dia a dia, que haja luz sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo. Hoje nós vamos falar de algo de suma importância no nosso dia a dia. Eu quero mandar um abraço todo especial desse amigo que vos fala, o mensageiro da luz, para todos os católicos, os espíritas, os kardecistas, os evangélicos, os livre-pensadores, você que tem ou não tem uma religião, independentemente da sua religião, sejam todos abençoados, porque nós temos falado que esse canal, ele não é sobre a religião ou a religiosidade, não, mas é sobre Deus, sobre essa luz que mana do alto, que desce e penetra o corpo, a alma, a mente do ser humano. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a você se inscrever no canal, deixar o seu like aí, ó. Você poderá também até compartilhar esse vídeo para com aquele que você conhece, que vai de mal a pior. Essa é a verdade.
pessoas que estavam caminhando e foram abatidas, né? A saúde mental vai de mal a pior. Você conhece pessoas assim. Então, você poderá contribuir com o reino de Deus mediante você compartilhar, né, para com essas pessoas essa mensagem de luz, que não fala sobre religião, mas fala sobre Deus. E a mensagem de hoje é uma mensagem muito importante para você absorver. E eu te convido a você ficar até o final, porque no final desse vídeo nós estaremos realizando uma oração por você. E caso você queira deixar aí no comentário o seu pedido de oração, né? Deixar aí o seu comentário. Se você não é inscrita, se inscreva. Se você não compartilhou, compartilha. Se você não deixou o seu like, o deixa, porque vai ajudar muito esse canal, tá certo? E a mensagem de hoje fala sobre os últimos minutos, os últimos momentos, podemos dizer assim, do nosso mestre, o Senhor Jesus, aqui na terra, como homem, né? A missão que o Senhor Jesus veio executar já estava quase sendo finalizada. E quando nós começamos a entender essa caminhada ali do Getsêmani até o Monte Gólgota, o monte que a Bíblia chama de o Monte da Caveira, que se você olhar, você vai ver ali uma forma de uma caveira naquela montanha aonde que o Senhor Jesus foi crucificado. E essa trajetória do jardim do Getsêmani, Getsêmani quer dizer prensa do azeite, passando pela via dolorosa, ou parando ali em tais momentos aonde foi colocada a coroa de espinhos, né, sobre o alto da cabeça do Senhor Jesus, os pregos, a cruz, até chegar no Monte Calvário. E eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem. Tenta absorvê-la o máximo possível, porque vai te ajudar. Não vai te ajudar somente hoje, mas a sua caminhada, porque essa mensagem, ela não fala sobre somente como resolver o problema no singular, mas nós iremos trazer, pautado na luz de Deus, na palavra de Deus, uma caminhada contínua. E quando nós começamos a entender isso, vimos que o Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, ele ficou ali podemos dizer, no olho do furacão.
Eu vou explicar isso nessa mensagem. O que é o olho do furacão? É uma parábola, uma forma de explicar aquele momento que o Senhor Jesus estava vivendo, porque vimos aí vários furacões lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Vimos o furacão Milton lá na Flórida, destruindo, né? Devastando casas, bens, né? Bens móveis e bens imóveis, devastando tudo que estava ali na frente. E eu estava analisando a respeito do furacão e do tornado. O furacão é aquilo que vem com mais intensidade sobre aquele local. O tornado é como se fosse aquele funil que a gente vê na mídia, né? Aquele funil se tornando um funil ali de vento. Isso ali chama tornado. O furacão é muito mais intenso e devastador. Então, o Senhor Jesus estava ali naquele momento, podemos dizer assim, vivendo um momento decisivo da sua trajetória no olho do furacão. Porque o que o Senhor Jesus iria enfrentar, podemos dizer assim, do Getsêmani até o Monte do Calvário, não era para qualquer pessoa. E o Senhor Jesus ali como um ser humano, né, de carne e osso, ele exigiu do mesmo ter um espírito forte, uma mente forte. A palavra espírito, com a letra maiúscula, é o Espírito de Deus. A palavra espírito, com a letra minúscula, é o espírito do homem, né? Eu estou falando sobre o espírito do homem. E quando nós começamos a entender, o Senhor Jesus ali, ele disse para os discípulos: olha, vigiai, orai, porque daqui para frente não vai ser de qualquer forma. Ou seja, eu vou me dobrar aqui perante as oliveiras, né, ali no jardim Getsêmani. E ele começou ali a entrar em oração, o Senhor Jesus, enquanto os discípulos estavam num lugar um pouquinho mais distante, vigiando por causa do momento, enfim. E ali os discípulos começaram a dormir, mas o Senhor Jesus permaneceu em oração. E ele disse para o Pai, ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a do Pai, a do Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus, ele sabia o que ele iria enfrentar. Por isso que ele disse, se possível. O se no português quer dizer uma condição. Ou seja, ele disse, se possível, passa de mim esse momento. Mas ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a do Pai. Ou seja, o Senhor Jesus estava num momento que ele ia enfrentar o Calvário. E quando nós começamos a entender isso, porque uma coisa é
você ser surpreendida por um problema. Outra coisa é você saber que você vai enfrentar isso ali. A reação mental é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, e quando nós começamos a entender isso sobre a reação mental, ter uma mente forte, o espírito quer dizer estado mental, não é para qualquer um. Aquilo que o Senhor Jesus enfrentou, ele chegou até a cruz do Calvário. Aquilo que ele começou a enfrentar, ele enfrentou, ele suportou e conseguiu chegar. Porque quando o furacão vem, a pessoa, você pode ver que muitas das, uma questão de inteligência, as pessoas se refugiam, elas vão para outros lugares, esperam aquele furacão passar para depois retornar para aquele lugar, vai estar dilacerada. A cidade, a inteligência, as pessoas se refugiam, elas vão para outros lugares, esperam aquele furacão passar para depois retornar para aquele lugar, vai estar dilacerada. A cidade, onde o furacão passou, vai ficar destruído. Só que o Senhor Jesus, ele enfrentou aquele momento. Ele enfrentou. E vimos ali que o Senhor Jesus, ele teve uma mente forte. Não somente para enfrentar, mas para suportar aquela situação. Para suportar aquela situação. E o Senhor Jesus quer que você entenda que você vai precisar você vai precisar ter uma saúde mental, ter uma mente forte, um espírito forte, porque espírito, com a letra minúscula, é o espírito do homem, é estado mental. Espírito quer dizer estado mental, que leva a pessoa a raciocinar. Então, ou seja, o Senhor Jesus quer que você entenda isso, porque o que tem acontecido no nosso dia a dia? O que tem acontecido? Muitas das vezes, a gente tem visto somente a pessoa desejar o melhor, projetar o melhor, com toda razão. Você não vai projetar o pior, você vai projetar o melhor, porque você espera o melhor. Salmo 23, os pastos verdejantes. Isso é uma lógica, não é verdade? É uma lógica. Então, mas muitas pessoas, elas não se prepararam e elas não têm se preparado para o dia mau, para ser surpreendido por um momento negativo. É isso que o Senhor Jesus, ele quer que você entenda, porque vimos aí várias pessoas famosas na mídia, cantores, pessoas ricas, que o dinheiro não conseguiu reverter aquela situação no que tange a sua saúde, e aquela pessoa veio a óbito. Nós já vimos isso aí várias vezes. Pessoas queridas, pessoas famosas fizeram, mas aquele problema de saúde foi deteriorando o corpo do mesmo, que aquele dinheiro que ele tinha, as fazendas, as posses, não conseguiu reverter aquela situação e ficaram impotentes perante aquela situação.
E muitas pessoas têm feito dos seus bens o seu castelo forte. E aí, quando começa a desabar, aquela pessoa começa, no dito popular, a ser revirada de cabeça para baixo, a pessoa perde o chão, ela muitas das vezes, a gente tem visto aí a pessoa ceifar a própria vida por causa de um problema, por causa disso, por causa daquilo. É ou não é verdade? Então, ou seja, o Senhor Jesus quer que você entenda que a saída dele do Getsêmani, até passando pela via dolorosa, aonde um homem chamado Simão Cirineu, né, um homem que ali o ajudou por uns minutos carregar a cruz, enquanto todos ali tinham deixado o Senhor Jesus. Ali, quando houve a sentença da crucificação do Senhor Jesus, e aí a multidão começaram a dizer, né? Começaram a dizer: solta Barrabás. Olha só, solta Barrabás. E Barrabás era um homem muito perigoso. E crucifica o Senhor Jesus. E quando nós começamos a entender isso, vimos ali que aquela multidão que estava buscando o Senhor Jesus podemos dizer, pelo milagre, né? Por um interesse de uma resposta, seja uma cura, seja uma porta aberta, por uma vida financeira melhor, aquela multidão que estava ali caminhando, né, seguindo Jesus ou buscando o Senhor Jesus, entre aspas, segundo os interesses, mas eles não tinham um compromisso com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: vocês me louvam com uma boca, mas os vossos corações estão longe de mim. Ou seja, muitas daquelas pessoas ali estavam buscando somente o recurso, a resposta no Senhor Jesus. E depois é como os leprosos foram curados e só um que voltou para agradecer. O resto fizeram igual aquele desenho do Papaléguas: bibi e tchau, tchau. E quantas pessoas que estavam perto de você e no momento da sua dor, do seu sofrimento, do seu calvário, te abandonou, eles lhe deram as costas. Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. Muitas pessoas que me cercavam ali, caminhavam junto comigo, e depois eu vi que muitas dessas pessoas estavam buscando somente uma resposta para as suas respectivas vidas. Uma direção para que eles e elas viessem reverter aquele problema deles. Mas quando eu enfrentei uma situação muito difícil que eu passei, praticamente eles nem me ligaram. Pelo contrário, me deram as costas. E ali eu pude sentir na pele a dor de um abandono. Aí que minha ficha caiu, que eu fui ver que eles estavam me procurando enquanto eu estava sendo útil para eles. Mas quando eu vivi o meu calvário, uma situação delicada que eu vivi, muitos nem mandaram uma mensagem, me deram as costas. E hoje, quando eu vejo essas pessoas na rua, eu oro para que essas pessoas tenham, que elas venham mudar, né? Porque isso é terrível. E quando eu vivi essa situação, o Senhor Jesus fez eu lembrar do calvário dele, porque
o próprio Senhor Jesus, no momento ali do seu Calvário, da sua caminhada até o Calvário, as pessoas o deixaram. E existe um momento, meu amigo, minha amiga, que não vai ter ali praticamente ninguém para estar com você ali, vivendo aquele momento de dor e sofrimento do mesmo. Haverá um momento que você vai ter que fazer do limão a limonada e suportar o seu Calvário. Aí que está o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em ter esse espírito forte, essa mente forte, essa mente fértil de saber, de olhar e contemplar que aquele furacão ele não vai prevalecer, ele pode ali devastar o momento que você está vivendo, né? Então, mas ele vai passar. É isso que o Senhor Jesus quer que você entenda. Que esse problema que você está vivendo, às vezes você está como Jesus estava, no olho do furacão. E o que você há de fazer? Vai se entregar ao problema? Porque o problema, a Bíblia fala que ele é momentâneo e ele é passageiro. E está escrito na Bíblia: provai e vede se vós realmente estáis na fé. E você vai provar para você mesmo se você realmente está na fé, independentemente de religião, quando você enfrenta, você suporta e continua a sua peregrinação, a sua caminhada rumo à vida eterna. Porque nessa mensagem, nós não estamos somente esboçando, te mostrando a respeito de suportar uma tempestade, de ter uma mente forte. O Senhor Jesus está te apresentando que, além da passagem do furacão, da passagem do problema, do seu Calvário, haverá o porvir, que é a vida eterna. E você tem que entender isso. Você tem que entender isso, porque o Senhor Jesus, a Bíblia fala que o rosto do Senhor Jesus, a face dele, o corpo dele ficou desfigurado. Olha só como que a Bíblia mostra o Calvário do Senhor Jesus. Você pode ver que um furacão, quando passa na cidade, a cidade fica desfigurada, fica devastada. Sim ou não? Então, a face, o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ficou sem forma, ficou desfigurado. Aquelas chicotadas, a coroa de espinho no seu rosto, o sangue vertendo sobre o seu corpo, as suas costas machucadas proveniente daquela madeira maciça, os cravos nas suas mãos. E mesmo assim, o Senhor Jesus, ele não ficou se degladiando consigo próprio, mais ou menos assim: olha, eu ajudei tantas pessoas, estendi as mãos para tantas pessoas,
E no momento que eu estou vivendo o meu Calvário, ninguém está aqui comigo. O Senhor Jesus não ficou nessas indagações, nesses questionamentos. E no momento que eu estou vivendo o meu Calvário, ninguém está aqui comigo. O Senhor Jesus não ficou nessas indagações, nesses questionamentos. E quantas pessoas hoje que estão assim? Naufragaram na fé? Decepcionaram na fé? Foram paralisadas? Principalmente a decepção, porque a pessoa fica frustrada porque estendeu as mãos para muita gente e essas pessoas lhe deram as costas. E elas estão decepcionadas com tudo e com todos. Colocaram a culpa até em Deus e etc. Mas você tem que entender que o Senhor Jesus viveu o que você está vivendo. Mas a reação do Senhor Jesus, mediante o seu Calvário, mediante o abandono dos demais para com o Senhor Jesus, a reação do Senhor Jesus foi totalmente diferente. Ele continuou. Ele não questionou. Pelo contrário, porque quando ele chegou ali na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa, venha perdoá-los, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ou seja, a dor do abandono dos mesmos, as traições que eles tiveram, né, que eles fizeram com o Senhor Jesus, a ingratidão por receber milagres, e eles não estavam ali no momento mais delicado do Senhor Jesus. Ali estava Maria Madalena, Maria, as mulheres contemplando ali a crucificação do Senhor Jesus. Mas a pergunta é: cadê aquele povo que recebeu o milagre? Cadê aquele povo que foi procurar Jesus para ser curado, para uma porta ser aberta? A maioria fez igual o Papalégua. Sumiram no mapa. Essa é a verdade quando a gente passa um Calvário. Só que a gente não pode ter essa expectativa que outras pessoas hão de nos ajudar a estender as mãos no momento do nosso Calvário. A gente não pode ter essa expectativa. Porque aprenda isso. Porque na maioria das vezes, quando você tem essa expectativa que a outra ou que o outro há de estender as mãos para você, porque você fez isso, mas não houve algo recíproco. Ou seja, e quando a pessoa tem essa expectativa, ela é frustrada. E o Senhor Jesus não estava com essa expectativa de receber essa reação positiva deles. Pelo contrário, eles disseram: crucifica Jesus e liberta Barrabás. Foi assim que muitos pagaram o Senhor Jesus, com a ingratidão. Mas você tem que entender que nessa caminhada, não somente enfrentar o furacão, suportar o furacão e continuar caminhando, você tem que entender que você vai viver isso tudo. Ainda que você deseje coisas boas. E você tem que estar preparado para o dia mau. Está escrito na Bíblia. Não pensa que o milionário não vai ter o dia mau. Vai ter o dia mau. Não pensa que aquele que comprou fazendas, tem muito dinheiro na conta bancária, é uma pessoa bem-sucedida, mora no melhor bairro, vai ter os perrengues também. O furacão vai passar por lá, porque é o dia a dia. É o nosso dia a dia. A nossa caminhada rumo à salvação, para os da fé, e para os que não crê também, haverá os momentos bons e os momentos difíceis da vida. E muitas das pessoas estão se naufragando, estão afundando, sendo paralisadas, porque elas não se prepararam, as pessoas
não estão tendo uma comunhão com Deus, porque quando você passa a ter uma comunhão com a luz, você cria uma raiz sólida, espiritualmente falando. O seu interior não fica frágil, a sua mente, a sua psíquica, a sua psique, que é a mente, não fica vulnerável às palavras que você vai ouvir, negativas. Os seus olhos não vão ficar vulneráveis naquilo que você vai ver, que é a ingratidão dos demais por ter te abandonado. Nenhuma mensagem te mandou no seu calvário. Ou seja, mas mesmo assim, os seus olhos, como disse Davi, ergo os meus olhos para os céus, da onde virá o meu socorro. Então, a sua mente, os seus olhos, o seu interior, haverá uma estrutura positiva, uma força. A sua mente vai ficar como tenaz, uma mente forte, positiva. Então, o Senhor Jesus quer que você entenda isso, meu amigo, minha amiga, que no Calvário dele, o que predominou sobre toda aquela rejeição, ingratidão, o abandono dos demais para com o Senhor Jesus, o que predominou, um dos fatores predominantes, foi essa mente forte do Senhor Jesus em chegar até a cruz do Calvário. Essa mente positiva. E o Senhor Jesus lá em cima da cruz, né? Ali um dos ladrões ali disse, olha, desce da cruz e salva a ti mesmo. E se ele descesse, a gente estava perdido. Porque o que nos lava o nosso pecado, né? O acesso que nós temos, o livre acesso a Deus, começou ali na cruz do Calvário, aonde a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição fez com que o véu viesse se rasgar. O véu, nós temos o livre acesso para com a Santíssima Trindade, o Todo-Poderoso, e recebemos também o perdão para que nós venhamos ser lavados através do sangue dele. Então, o que você tem que entender é essa mente forte que o Senhor Jesus teve, que fez ele predominar até chegar ao Calvário. E chegando lá, ele disse, está tudo consumado. Ou seja, o que eu vim fazer, eu estou terminando. Eu não corri do problema, eu não esquivei do problema. Ou seja, ali no Getsêmani, o Senhor Jesus começou a suar, o suor virou sangue. Ou seja, aquela pressão, aquela opressão mediante o que ele ia viver, era algo latente, notório, ali no seu corpo, né? Através do suor que virou sangue. Então, ou seja, mas ele enfrentou. E vimos ali esse legado do Senhor Jesus acompanhando os seus discípulos, como Estevão, que morreu apedrejado, mas ele não correu do problema. Vimos João sendo degolado, cortada a cabeça de João Batista. Ou seja, mas ele não correu do problema. Vimos o apóstolo Paulo sendo caluniado, perseguido, preso e etc. Mas Paulo também não correu do problema, mas ele enfrentou aquele furacão que veio sobre ele. Ele suportou o furacão e ele disse, e ele fala algo muito forte, ele fala algo muito forte sobre o combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. O combater o bom combate.
E vimos isso através de uma mente forte, uma mente fértil. Então, que você, meu amigo, minha amiga, venha caminhar nessas mesmas pegadas dos heróis da fé. Quando nós abrimos o livro de Hebreus, ali nós não vimos derrotados no capítulo 11 de Hebreus. Vimos ali somente os vencedores, aqueles que predominaram sobre o furacão, sobre problemas aos olhos humanos intransponíveis, mas foram resolvidos através de uma fé. Então que você venha caminhar nessa mesma pegada de Hebreus capítulo 11, sobre os heróis da fé. Tá certo? Com toda a sua falha, né? Mediante os problemas, dependendo do problema, você vai chorar, você vai, né? O Senhor Jesus disse, passa de mim esse cálice. Mas na hora ele disse, não seja feita a minha vontade. Né? Às vezes no momento ali do furacão, do problema, você vai falar coisas que não é para falar. Isso aí faz parte do ser humano, né? O que o ser humano não é perfeito, ele é falho. Então haverá pensamentos que vai vir sobre você, pensamento negativo, você vai falar coisa que não era para ter falado, faz parte do dia a dia. Você vai chorar, você vai gemer, você vai se alegrar, faz parte do ser humano. Mas que venha predominar sobre você essa mente positiva, seja em qualquer área. Desde que você entenda que o mais importante é o porvir, é a sua caminhada rumo à vida eterna. Então, não preocupa com isso não, se você foi abandonado, né? Se te humilharam, você ajudou muitas pessoas e essas pessoas não te ajudaram. Não espera retribuição não, né? Pessoas que te ligavam muito, hoje não te ligam mais, mas enquanto você era útil, essas pessoas te ligavam, hoje nem te liga mais. Não tem problema não, faça como o Senhor Jesus. Pai, perdoa eles. Entendeu? E que o mais importante que venha a imperar é a sua mente forte, rumo à vida eterna. Então, não deixa ser levado pelos problemas, pelos tornados, pelos furacões da vida, mas que você venha enfrentá-los, suportá-los e continuar a sua caminhada, tendo essa consciência, rumo à vida eterna. Tá certo? Eu quero fazer uma oração por vocês nesse momento, por todos, tá certo? Vamos nos preparar para falar com Deus em prol do Senhor, da Senhora e todos aqueles que você quer, deseja que venham a ser alcançados pela luz de Deus. É momento de oração. Depois de tantas lutas, dores e sofrimento, diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, sem ter um rumo certo. Já não há motivos para sorrir, só tem havido pranto. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração, responda, ó meu Pai, só tu podes compreender-me. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós já estamos na Tua presença através dessa prece.
através, meu Pai, desta oração que nós realizamos em prol de todos aqueles que estão vivendo uma dor, um sofrimento que impera sobre a alma. Pessoas que já não têm motivos para sorrir, mas somente o pranto, meu Pai. É como essa linda canção que o Senhor, meu Pai, venha ouvir a oração do aflito, dessa pessoa, meu Pai, que se encontra como o Senhor estava, meu Pai. Está vivendo a dor do abandono, da humilhação, da ingratidão. E o Senhor sabe muito bem o que é isso, porque o Senhor viveu isso aqui na terra. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa dar para essa pessoa aquilo que o Senhor liberou, deu para os discípulos, que foi uma mente firme, uma mente fértil. Que o Senhor possa derramar do teu espírito e inundar o corpo, a alma dessa pessoa fragilizada pelos problemas, meu Pai. Do mesmo jeito que o Senhor, meu Deus, protegeu os seus discípulos naquela caminhada, o Senhor iluminou a mente de Pedro, ilumina a mente dessa pessoa também. Que essa pessoa ela seja não somente curada, liberta, mas que seja preenchida pelo teu Espírito, meu Pai. Que essa pessoa venha entender que o maior motivo de enfrentar, de suportar e de continuar, o maior motivo não é somente as vitórias, mas sim a salvação da nossa alma. Porque quando nós olhamos, meu Pai, para o Coliseu, vimos ali somente os valentes enfrentando outros adversários. Quando nós olhamos, meu Pai, para o livro de Hebreus, capítulo 11, vimos ali um leque de homens e de mulheres que venceram, sobrepujaram mediante tais situações negativas. Pessoas que continuaram, meu Pai, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé, meu Deus. Ó poderoso de Israel, eu te peço, eu te suplico em prol dessas pessoas. Eu estendo as minhas mãos e declaro a bênção sobre eles, sobre elas. Que a tua luz, meu Pai, venha permanecer na caminhada de cada um. Nós abençoamos tudo e a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga que assim seja. Graças a Deus. Amém? Eu tenho absoluta certeza que a partir de hoje, meu amigo, minha amiga, sua vida há de ser diferente. A forma de você pensar e executar tais situações hão de ser diferente. Tá certo? Então fica aqui essa concepção do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, mas eu guardei a fé, a salvação. Tá certo? Que você possa
fazer como Pedro, andar sobre as águas, enfrentar os furacões da vida, os problemas da vida, né? Que você possa não somente suportar, enfrentar, mas continuar a sua caminhada rumo à vida eterna. Tá certo? E se você não deixou seu like, deixe. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você não se inscreveu, se inscreve. Você vai estar recebendo, né, a notificação sempre quando for postado um vídeo, tá bom? Então, muita luz para vocês, desse amigo que vos fala, o mensageiro da luz. Vamos em frente. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs e grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.